Meus amigos, este é o projeto Mérito Digital Apresenta, uma parceria com o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Selma, e que ouvirá hoje a professora Letícia Prazeres, falando principalmente sobre parentalidade distraída. Inscreva-se no nosso canal, Mérito Digital, no YouTube, e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Procure por Mérito Digital Oficial. Professora Letícia, é um privilégio tê-la conosco, conversando sobre esse tema que parece, assim, a princípio, ser muito empolgante. E gostaria de agradecer, então, por a senhora ter disponibilizado parte do seu tempo, que deve ser muito corrido, uma agenda muito cheia, para conversar conosco sobre esse assunto. Seja bem-vinda. E a gente sempre pede, professora, que até para servir de estímulo, né, de norte, até um aspecto vocacional, alunos que nos acompanham, que a senhora fale um pouquinho sobre a sua trajetória na docência, nas outras áreas em que a senhora atua, para depois, então, a gente entrar realmente no tema de hoje. Fique à vontade. Boa tarde, Heraldo. Primeiramente, agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar conversando a respeito desse tema, de estar mostrando um pouco a respeito do meu trabalho e poder incentivar, né, mais alunos a ingressar nessa carreira acadêmica. Mas antes da gente voltar, né, nossa atenção para a temática, como tu mesmo disseste aí, para mostrar um pouco dessa minha construção enquanto profissional, eu sou advogada, né, bacharel em Direito, sou conciliadora e mediadora pelo TJ-MA, pelo Tribunal de Justiça daqui do Maranhão, né, especialista em Direito do Consumidor e em Direito da Família, Infância e Juventude. Estou exercendo, né, o mestrado em Processo de Direito ao Desenvolvimento em Fortaleza, pela Unicristos, e também coordeno 2 grupos de pesquisa, né, um envolvendo proteção de dados pessoais, na UNDB, sou a vice-coordenadora, e também auxiliando a Liga de Direito Privado, né, envolvendo direito de família e tecnologia, que também é um grupo de pesquisa da UNDB. Então, a gente trabalha geralmente nesses 2 ramos, né, direito do consumidor e direito da família, mas eu tento sempre fazer um aporte para a tecnologia, né, ocorrem determinados impactos, trazer algumas reflexões que às vezes a gente deixa passar despercebido, mas que tem uma importância muito significativa, e essa é a proposta, é conciliar o direito do consumidor, o direito de família, com suportes envolvendo a tecnologia, o acesso à justiça e uma leitura mais humanista do direito, né? Eu gosto sempre de contextualizar essas matérias e não só tratar a respeito de um direito posto. Eu só ia complementar, se a senhora me permitir, que, na realidade, a tecnologia hoje perpassa por tudo, né? Não só pelo consumidor e pela família. Não por acaso, a entrevista anterior que nós fizemos, ela é com um profissional da área de informática, um engenheiro da área de informática, mostrando as repercussões da tecnologia em todos os ramos do direito. Então, tem realmente tudo a ver. Mas e com relação ao tema da nossa conversa, professora Letícia, vamos começar explicando para os nossos alunos o que seria essa tal parentalidade distraída. O nome bacana, interessante, mas significa exatamente o quê? Bom, quando a gente fala de parentalidade distraída, a gente está falando de uma maneira bem geral a respeito da influência de um impacto que a tecnologia pode ter dentro desse seio familiar, né? Acontece que geralmente a gente tem uma leitura desses impactos quando essa tecnologia é utilizada pelas crianças e pelos adolescentes. E a parentalidade distraída, bem aí o nome, né, já dá uma espécie de spoiler, né? Parentalidade, pais responsáveis. Então, é como se a gente virasse um pouco essa moeda e passasse a discutir sobre os impactos dessa tecnologia sendo utilizada pelos pais, né, pelos responsáveis. Então, geralmente, a gente troca um pouco o personagem desse roteiro e começa a analisar quais fatores, quais efeitos essa tecnologia utilizada em demasia, em excesso, pode acabar afetando esse dever parental. Essa temática é uma temática nova aqui no Brasil. Quem utilizou esse termo pela primeira vez foi um pediatra do Rio de Janeiro, chamado Daniel Becker, né? Ele traz essa temática para dentro da medicina, da pediatria,
E aí foi conversando com ele, eu cheguei a conhecer ele, que eu resolvi pegar essa temática e trazer para o mundo do direito, onde ela ainda não era abordada, né? Então, na verdade, aconteceram uns estudos, algumas pesquisas nas universidades de Michigan e Illinois, nos Estados Unidos, onde eles começaram a avaliar que crianças e adolescentes cujos pais utilizam a tecnologia de uma forma muito exagerada, esses jovens, esse público infanto-juvenil tem uma grande tendência científica, né, uma tendência comprovada cientificamente, a desenvolver distúrbios. Essas pesquisas, elas passam a revelar alguns efeitos, né, que esse uso em demasiado da tecnologia pode acabar causando. Quais seriam? Distúrbios do trato comportamental, psicológico, alimentar. Tem tendência que essas crianças, né, esses adolescentes, se tornem pessoas muito agressivas, que, na verdade, tenham a tendência a repetir determinados atos de negligência parental para com os seus filhos, e assim por diante. Então, na verdade, a gente acaba percebendo que, no momento em que esse exercício parental ele fica deficiente ou mesmo ausente, as chances dessas crianças e adolescentes se tornarem também adultos negligentes para consigo mesmos e para com as pessoas que vão depender do seu cuidado em algum momento da vida passa a aumentar, né? Então, na verdade, é uma espécie de cadeia de raciocínio causa-consequência, certo? E é importante a gente lembrar que esse uso que é estudado, que é levantado pela parentalidade distraída, não é um uso esporádico, não é um uso motivado, não é um uso pontual, é gerado. Mas por que, Letícia, que tu trazes isso? Porque já tiveram alguns episódios, tanto na China quanto na Alemanha, de que pais que utilizaram de determinada tecnologia em algum momento deixaram os filhos se afogarem em piscinas, os filhos sofrerem acidentes e acabaram, nos casos piores, né, vindo a falecer ou sofrendo graves lesões. E quando foi feita essa perícia, esse estudo para saber quem eram esses pais, eram pais que tinham o costume de utilizar a tecnologia de uma forma totalmente desmedida, né? Haviam queixas de não ter cuidado, de não ser presente, de não dar atenção. Então, na verdade, a parentalidade distraída, ela engloba toda uma negligência ou mesmo um déficit, uma ausência do dever parental para com o público infanto-juvenil, certo? Então, ela consiste nesse trato que pode ter consequências médicas, jurídicas, psicológicas e de outros fatores de outros setores da vida, né? Ela consiste basicamente nessa relação onde a tecnologia ela se sobrepõe ao dever parental e acaba causando consequências, às vezes, graves demais. O que lhe estimulou, professora Letícia, a buscar esse tema foi o artigo escrito por esse pediatra lá do Rio de Janeiro ou foi outra fonte de pesquisa? Na verdade, ele só utilizou o termo, né? Ele não tem escritos a respeito disso, porque teve, a partir da entrevista com ele, fui eu, né? Ele levantou, na verdade, esse termo, e aí eu fui atrás, já que eu gosto de ter um pouco dessa curiosidade sobre as influências da tecnologia em diversos âmbitos do direito, pensei que seria algo muito bacana da gente levantar, né? Já que há tendência que esse uso da tecnologia seja cada vez mais presentes em nossas vidas. Basta a gente pensar que nesses tempos de pandemia houve um consumo desses dados, né, desses provedores, por toda a família, na verdade. E será que em algum momento a gente pode, né, ter essa sinalização de que determinada família pode ocorrer um caso de parentalidade distraída dentro e fora, né, do isolamento social? Então, o contexto ele acaba chamando muita atenção para isso também. A senhora deve ter, nas suas leituras sobre o tema, ter encontrado muita coisa falando que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela conseguiu aproximar as pessoas que estavam distantes, ela conseguiu afastar as pessoas que estavam próximas. Aliás, o tema retrata exatamente isso, né? É exatamente isso. Tanto é que nas pesquisas que a gente vem desenvolvendo, a gente fala muito do abandono de cuidado, certo? Decorrente desse abandono tecnológico, né? Dessa preferência, dessa primordialidade tecnológica. Importante a gente dizer que, quando a gente fala de abandono de cuidado, a gente está falando de um dever parental que engloba cuidados educacionais,
cuidados domésticos, cuidados de orientações, cuidados de lazer, é um termo onde eu englobo um cuidado de uma maneira geral. Por que que eu estou trazendo isso? Porque a gente também fala nessa questão da parentalidade distraída do abandono afetivo, certo? E é muito importante a gente dizer que ninguém vai obrigar ninguém a sentir algo por alguém. Isso daí, a própria jurisprudência do nosso direito, a ministra Nancy, ela chega e fala, olha, eu não posso obrigar um pai a sentir determinado afeto pelo filho. Mas, por exemplo, eu posso discutir os efeitos que essa falta dessa presença causaram, e aí buscar essas consequências, esses efeitos, de maneira judicial. Então, quando eu falo da parentalidade distraída, eu estou falando de exatamente isso, de um viver em família que acaba sendo prejudicado, o conviver em família também acaba sendo prejudicado, e a gente tem, na verdade, a formação de um ciclo vicioso. Sim, o abandono de cuidado, de uma maneira mais geral, mas em algumas ocasiões eu posso também detectar a figura do abandono afetivo. Professora Letícia, o tema é extremamente relevante, muito atual, e mostra que a pesquisa jurídica, por mais brilhante que ela seja, ela não precisa se limitar a revisões bibliográficas de assuntos já batidos, cansativos, discutidos à exaustão. A gente pode sim trazer para o direito coisas novas, atuais, interdisciplinares ou multidisciplinares. Então, meus parabéns por ter escolhido esse tema muito, muito atual, polêmico, relevante, inédito, enfim. Bom, mas com relação à parentalidade distraída, quais seriam os efeitos dela? Você já comentou alguns, mas eu queria que você detalhasse mais, inclusive passando pelas repercussões judiciais. Bom, a parentalidade distraída, como eu já adiantei, né, alguns efeitos que são oriundos dessa pesquisa americana que começou a fazer esse encaixe de peças, né, descobrir esse quebra-cabeça desses efeitos, ela acaba tendo algumas consequências que realmente elas extrapolam o seio familiar, né? Então, a gente vê, na verdade, um problema que nasce em âmbito privado e pode ter repercussões públicas, né? Então, nós já temos casos não conhecidos como parentalidade distraída, mas se a pesquisa fosse aplicada dentro dessas situações, perfeitamente a gente poderia chamar. Então, a gente tem crianças se acidentando, crianças morrendo, desenvolvendo distúrbios, desenvolvendo determinadas alterações. E tudo isso acaba colocando o sujeito, né, criança e adolescente, em uma situação de extrema vulnerabilidade. A gente tem que lembrar que é um público que é conhecido enquanto sujeito em desenvolvimento, e por isso, por essa condição especial, precisa de toda uma orientação, de todo um cuidado, né, de toda uma responsabilidade direcionada a esse desenvolvimento de uma forma digna, certo? E as repercussões judiciais, a gente pode ter duas leituras. Leituras do âmbito civil e do âmbito criminal. Dentro do âmbito civil, se tu perguntares, Letícia, seria possível, de repente, ter uma condenação, né, uma responsabilidade civil por parte da situação da parentalidade distraída? Sim. Se a gente for estudar ali a cabo todos os requisitos, causal, o dano, tudo isso, a gente poderia sim dizer que seria possível. Mas a questão é que a gente está falando de cuidado. E falar de cuidado é algo extremamente sensível. Eu estou falando de um cuidado que não ocorre por conta de uma interferência tecnológica. Então, a gente chega no momento em que a gente acaba tendo que refletir até onde o direito pode abarcar todas as demandas que vão surgindo. E até onde ele tem conhecimento suficiente para segurar essas demandas. Olha só, será que o direito realmente tem toda essa propriedade para falar de um cuidado que não existe por conta da negligência tecnológica? Talvez um estudo multidisciplinar seria, né, interessante nesses casos, mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das varas de família e de infância e juventude pelo Brasil. Então, nesse caso, a proposta que a gente coloca é ir através do sistema multiportas, né, procurar talvez a mediação em especial, né, uma vez que ela vai tratar a respeito desse estabelecer do diálogo, estabelecer comunicacional, para que isso seja resolvido pelo menos em um primeiro momento, né? Talvez esse fosse o caminho mais viável e trabalhar algumas medidas socioeducativas, falar de parentalidade distraída em escolas, em reuniões de pais,
em creches, em eventos, em shoppings, por exemplo, trabalhar com cartilha, com divulgação em meios eletrônicos, e assim por diante. Talvez em um primeiro momento seria um mecanismo mais efetivo, mais comedido. Mas e se isso não adiantar, né? Bom, a gente tem também o âmbito criminal. Afinal de contas, os pais, eles têm o dever, né? Eles têm um dever parental, eles estão na posição de garante. Então, sim, poderia ser possível que os pais viessem a ser condenados criminalmente. Em alguns casos, não necessariamente da parentalidade distraída, mas nós sabemos que é possível que haja uma espécie de perdão judicial, né? Basta lembrar de alguns casos que a gente já ouviu falar em que os pais esquecem os filhos dentro dos carros, né? E a criança vem a morrer sufocada. Bom, a perda de um filho é algo que não se mede, né? Não tem como se falar. Então, naquele momento, aquela dor ela é considerada tamanha que pode ocorrer o perdão judicial. Então, talvez, dentro da parentalidade distraída, apesar de ser possível essa reparação criminal, também pode ser possível falar em um perdão, a depender do caso, a depender do estudo, né, dessa conjuntura familiar também. A senhora conseguiu catalogar casos de precedentes já na justiça brasileira em que se cite esse termo, ou mesmo que não cite o termo, mas que trate do tema? Bom, da jurisprudência brasileira ainda não, é realmente um tema muito, muito novo, né? Na verdade, a gente veio apresentar dentro do CONPED, né, do Congresso de Pesquisa em Direito no ano passado, em Goiânia, e aí a gente começa a ver, na verdade, sim, alguns casos onde são relatados, né? Porque quando a gente fala de direito de família, criança e adolescente, a gente sabe que tem a questão do segredo de justiça, né, do sigilo, mas principalmente dentro de algumas sessões de mediação, por vezes a gente percebe já, sim, o começo ou então a presença dessa parentalidade. E o ideal seria que isso fosse tratado desde o começo, né? Então, a gente ainda não tem, na verdade, jurisprudências e uma literatura que vá abordar isso especificamente. Inclusive, eu acho até que é interessante depois a gente procurar refletir a respeito da existência de uma parentalidade dos membros da família, né? Então, já falei dos pais, já falei de crianças e adolescentes. E será que eu posso falar de parentalidade distraída para com o público idoso? Né? Acredito que sim, acredito que nós temos outros tipos de consequências e talvez outros tipos de responsabilidade. Basta a gente pensar na própria responsabilidade do curador. Será que o curador, exercendo uma curadoria distraída, né, fazendo um pouco a inversão desses termos, a gente poderia falar a respeito das mesmas consequências ou consequências diferentes? Será que eu posso falar de uma parentalidade distraída para a questão dos pets, que é uma coisa que também está um tema muito em voga? Até onde vai essa responsabilidade para com os animaizinhos de estimação, né? E em que medida essas consequências podem acabar atingindo? Então, na verdade, é um tema em que a tecnologia ela pode, de maneira direta ou indireta, causar diversos impactos, a depender do público, a depender dessa perspectiva vitimista, né? Porque basta a gente pensar que nós estamos falando de pessoas com vulnerabilidades intrínsecas, né? Pela idade, pela condição, pela situação, pelo ambiente, e extrínsecas porque o próprio contexto pode torná-las mais vulneráveis ou não. Então, acredito que seja um tema que é preciso também a gente talvez dar a oportunidade de fazer esses casamentos, esses enlaces, da mesma forma que a gente pode falar, inclusive já é falado a respeito da traição virtual, né? Se de repente a traição virtual seria de repente um motivo aí para um pedido de divórcio e tudo. Então, será que de repente essa fidelidade distraída, né? Já falando também de outro tipo de quebra-cabeça dentro do âmbito da família, seria também viável? Teriam as mesmas consequências? E assim por diante. Maravilha. Professora Letícia, assim como a senhora mencionou até a ministra do Supremo, falando sobre a questão da paternidade afetiva, né? Que é um tema correlato a esse, da parentalidade distraída, né? Eu queria que a senhora, por gentileza, falasse um pouquinho sobre isso. Claro que está fugindo um pouco ao tema, mas como é correlato e eu acho que é relevante também, essa questão de, principalmente quando há separação do casal, né, que
normalmente até o homem, aí ele abandona os filhos, e quem passa a cuidar dos filhos é o novo companheiro da mãe, e aí fica essa bola dividida, né? Quem deve amar, quem deve cuidar, né? A senhora já chegou a se debruçar sobre isso também? Sim, a provocação ela é exatamente essa, né? Quando eu falo de abandono afetivo, é algo muito delicado, porque realmente você não pode obrigar um pai a amar o filho, né? A questão de sentimento é algo espontâneo, é algo construído, e que apesar das relações interpessoais algumas se findarem, a relação de paternidade permanece, né? Os filhos permanecem, a função do pai permanece. Então, o que vem sendo discutido é o seguinte: a partir do momento em que há uma determinada separação, o divórcio, o dever parental, ele é compartilhado, né, tanto da mãe quanto pelo pai, e a gente pode dizer o seguinte, olha, digamos que o pai não tenha sido presente na vida do filho, certo? De maneira nenhuma. E quando eu falo de presença, eu estou falando de uma presença que vai além de um suporte financeiro, além de uma pensão alimentícia, eu estou falando de um suporte de convivência, né? Não é nem de vivência, porque eu acho que vivência é algo talvez superficial, mas o conviver é algo mais constante, é algo mais genuíno, é algo mais essencial, mais digno. E aí, quando acontece isso, a própria ministra já chegou e já falou: bom, eu não tenho como dizer qual é o valor do afeto. Bom, você não foi presente na vida do seu filho e por isso você é condenado a pagar 10 mil reais de indenização para ele. Né? Chega até a ser cruel demais a gente monetarizar sentimentos. Eu acho que seria uma espécie de robotização do direito e de determinados valores que o direito de família hoje em dia adotam. Então, qual é a saída? É monetarizar as consequências desse abandono afetivo. Já teve, por exemplo, casos em que os pais foram condenados a pagar uma determinada indenização para que o filho custeasse terapia psicológica, para que o filho custeasse cursos de formação, viesse a terminar a faculdade, porque de maneira direta ou indireta, essa ausência acabou interferindo na construção desse sujeito enquanto cidadão. Então, olha só, eu não vou monetarizar o sentimento, mas eu posso quantificar algumas consequências. E esse valor a ser recebido não deixa de ser algo que vai amenizar, né? Porque substituir, talvez a gente não possa falar em substituição de papéis, mas vai auxiliar no amenizar e no tratar desse abandono afetivo. Professora Letícia, ainda dentro dessa tônica aí das consequências de uma separação e tentando fazer um link com o tema parentalidade distraída, a gente poderia imaginar também a seguinte situação: a alienação parental, que já é algo mais antigo, mas também tão relevante, tão preocupante. Nesse caso, o pai ou a mãe usar a tecnologia para fazer alienação parental, quer dizer, agora a gente está falando não mais de usar a tecnologia para deixar de lado os filhos, mas integrar com os filhos e a tecnologia, mas com um motivo ruim, né? Com um objetivo ruim, que seria a alienação parental. A senhora também chegou a tratar disso? É outra temática também que vale muito a pena a gente fazer esse casamento. Basta a gente pensar, por exemplo, em um pai que já tem um histórico dessa utilização, mas ele acaba voltando para essa deturpação dessa imagem, né, do outro cônjuge ou do outro ex-cônjuge. Pensas, por exemplo, em um pai que começa a mostrar de maneira totalmente irrazoável, de maneira irresponsável, as redes sociais do ex-cônjuge que agora está com outra família. Por exemplo, estar viajando, né, e começar a colocar na cabeça da criança que, nossa, o seu pai não tem dinheiro para fazer tal coisa com você, mas ele viaja. Como ele está feliz com a nova família, com a nova esposa, com seus novos filhos, né? Então, de certa maneira, há sim uma deturpação. É perfeitamente possível a gente dizer que, dentro dessa parentalidade distraída, desse uso da tecnologia, é possível sim que haja alienação parental, né? E também é importante dizer que, apesar da gente estar falando do dever parental, né, principalmente a respeito dos pais, para além disso, a gente está falando de uma responsabilidade distraída. Né? Se de repente aquela criança, aquele adolescente estiver sob os cuidados de alguém que não sejam os seus pais, ainda assim essa distração pode ser configurada. Da mesma forma que a alienação parental ela não é só praticada pelos pais. Em especial, sim, mas eu posso ter perfeitamente por outros membros da família
e assim configurar uma alienação distraída, com certeza. Professora Letícia Prazeres, mais uma vez, muito grato por sua participação conosco, enriqueceu demais o programa, trouxe muitas questões aí para a gente pensar, debater, discutir, enfim, muito grato mesmo, e fica o espaço agora para suas considerações finais. Bom, Heraldo, eu que agradeço novamente pelo espaço. É muito importante a gente estar trazendo essas temáticas que são pouco abordadas ou que ainda são pouco conhecidas para um meio que, em primeira mão, é do direito, mas que, na verdade, é uma temática que pode ser lida, pode ser conversada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer ambiente e em qualquer contexto. E a mensagem que fica é exatamente essa, né? Por mais que existam algumas demandas que o direito tenta tratar, né, em sua amplitude, nem sempre ele vai ter todas as respostas. E eu coloco isso porque a parentalidade distraída é uma temática que ela envolve diversas áreas do conhecimento. Então, seria necessário a gente ter um trabalho multidisciplinar para que esse fenômeno não se transforme em algo recorrente, certo? Em algo constante e venha não só a aumentar as demandas numéricas, as demandas quantitativas dos nossos tribunais, né, nosso âmbito processual, como também que ele não acabe agravando, né, uma juventude, uma infância que a gente sabe que em muito já está prejudicada por diversos outros fatores dessa nossa sociedade. Então, fico meu muito obrigada, né, me coloco à disposição para qualquer dúvida, para outra participação, e é isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então é isso. Hoje conversamos com a professora Letícia Prazeres, falando principalmente sobre parentalidade distraída. Semana que vem tem mais um assunto jurídico relevante. Pense nisso e faça direito.